Fala galera, tudo bem com vocês? Prof. Rafa aqui na área para mais uma aula de história. Bora começar! Pega lá na página 211 do livro para acompanhar comigo e o assunto de hoje é as unificações da Itália e da Alemanha. Vamos entender como é que esses lugares viraram países. Essa região da Península Itálica e mais ao norte, onde vai se formar a Alemanha, era uma região com vários reinos. É uma primeira informação que você tem que ter, que é o que ele diz no início ali. Você viu na aula passada um momento chamado Primavera dos Povos, 1848, onde pessoas vão se reunir, fazer uma série de revoluções e o nacionalismo vai ser um dos temperos principais dessas revoluções. Na Península Itálica e na região onde hoje é a Alemanha, não foi diferente. Essa região, a Península Itálica, vamos falar especificamente desse primeiro local que está na página 211, era uma região formada por vários reinos e nesse momento, alguns grupos começam a se unir para erguer um país, né? Erguer uma Itália, a jovem Itália, como eles falavam. Só que você tem que entender que o processo de unificação, ou seja, tudo virar uma coisa só, passou por um processo que se apresentou vários projetos de unificação. Tinha no norte da Península Itálica um projeto de unificação, transformar tudo aquilo num país só. No sul, tinha um outro projeto de unificação. No norte, por exemplo, o projeto que veio produto das revoluções aí da primeira metade do século XIX, no norte tinha um projeto liberal conservador, antidemocrático, antirrepublicano, de um reino, de um império chamado Piemonte-Sardenha. Esse reino era o mais industrializado, economicamente falando era o mais forte, militarmente falando era o mais forte. E esse reino começa então a abarcar os territórios que estavam ao redor, e no sul da Península Itálica vai querer formar um país. Já no sul da Península Itálica, você tinha um projeto popular, republicano e democrático. O Piemonte-Sardenha, a parte norte, era comandada, o projeto, né, de unificação era comandado por Vítor Emanuel II. E no sul era comandado por Giuseppe Garibaldi. Em 1861, Vítor Emanuel II, aquele do projeto do norte, ele se autoproclama rei da Itália. Ele conquista diversos territórios em 61, né? E ele vai se proclamar rei desse novo país. Já que o norte era mais industrial, economicamente era o mais forte e também militarmente falando, o reino do sul, o reino que a gente chama das Duas Sicílias, projeto de unificação comandado por Giuseppe Garibaldi, adere ao projeto de unificação do norte. Então você imagina duas regiões com projetos diferentes de unificação, o do norte mais industrial, mais forte, mais militarmente preparado, acaba suprimindo o movimento do sul. O movimento do sul, do Garibaldi, acaba se unindo, mesmo eles sendo antidemocráticos e antirrepublicanos, a galera do norte, o projeto do sul acaba sendo incorporado ao projeto do Império Sardo-Piemontês, ou Piemonte-Sardenha. Nesse Império Piemonte-Sardenha, a gente tem que entender que duas guerras vão acontecer em 1866 e 1870 que vão influenciar esse momento. Em 1866, a Áustria entra em guerra com a Prússia. Você já vai entender que a Prússia vai virar a Alemanha. E esses dois lugares, quando entram em guerra, a Prússia é apoiada pela Itália, com a promessa de que se a Itália, se esse jovem país, se esse novo país apoiasse a Prússia, eles ganhariam, anexariam mais territórios. E o extremo norte foi incorporado à Itália. Então você tem um país, juntando o quebra-cabeça, você tem o pedaço norte com Vítor Emanuel, o pedaço sul com Giuseppe Garibaldi. Agora tudo virando uma coisa só. E o território está aumentando, porque o extremo norte, a Prússia cedeu para a Itália, porque eles ajudaram na guerra contra a Áustria. Em 1870, teve uma outra guerra com os prussianos envolvidos, que vão virar o território alemão, mas contra os francos. Em 1870 acontece a Guerra Franco-Prussiana e os exércitos franceses eles faziam proteção dos estados da Igreja, que no mapa que tem na página 211 é a parte rosa. E quando a França entra em guerra, eles tiram o exército dessa região rosa e levam de volta para a França para eles lutarem contra os prussianos. Esse território rosa, que eram os estados da Igreja Católica, eles ficam fracos militarmente falando. E aí o reino Piemonte-Sardenha
comandado por Vítor Emanuel, aproveita e abarca esse território também, ou seja, anexa esse território, pegando mais aí terras para esse novo país. Então você tem 4 grandes anexações. Você tem o reino Piemonte-Sardenha, o reino das Duas Sicílias ao sul, anexado ao Piemonte-Sardenha. Você tem o extremo norte cedido pela Prússia, por conta da guerra contra a Áustria. E agora você tem a parte centro da Península Itálica, que é a região rosa ali do seu mapa. E esse processo de unificação vai finalizar em 1870. Tá? Então é um processo que começa em 59 e vai terminar em 70. Essas terras que eram da Igreja Católica, protegidas pela França, agora são território dos italianos. E Roma vai se tornar a capital da Itália. Mesmo contrariando a Igreja, porque o interesse da Igreja era manter a cidade independente, mas não foi o caso, né? A Itália vai abarcar tudo isso. Vítor Emanuel vai ser o rei desse novo país. Agora, sobre a unificação alemã, página 212 e 213, teremos algumas semelhanças com igual à unificação italiana. Por exemplo, a região que vai se formar a Alemanha, ela vai ser uma região formada por diversos estados, né? Vários reinos aí formados nessa região. O primeiro parágrafo fala que a história da unificação alemã teve muitas semelhanças com a experiência italiana. Assim como na Itália e em outras regiões europeias, as invasões napoleônicas despertaram o nacionalismo alemão. Você viu nas revoluções da aula passada que o nacionalismo vai crescer, vai criar raiz nesse momento. Só que a diferença é que os alemães estavam espalhados e misturados a outros povos. E alguns estados estavam associados no que a gente chama de Confederação Germânica, que era o Império Austríaco, uma associação, né, dominada pelo Império Austríaco e pela Prússia. Então esses dois lugares tinham um grupo associado, só que você viu, falei anteriormente, que esses dois lugares entraram em guerra, a Áustria contra a Prússia. Mas antes de entender a guerra entre esses dois lugares que antes eram aliados, você precisa entender que em 1874 criaram o Zollverein, que era um acordo que institui uma união alfonegária entre os estados germânicos. Ou seja, os estados germânicos, os estados prussianos, vão ter livre comércio. A gente vai se desenvolver junto, nós somos alemães, somos germânicos. Então você vai ter ali, já em 1874, uma tentativa de união, só que união comercial. Em 62, vai aparecer o líder da unificação alemã, não esqueça desse nome, eu já vou repetir ele, Otto von Bismarck. O rei da Prússia, chamado Guilherme I, escolheu Otto von Bismarck para assumir o cargo de chanceler, que era uma espécie de primeiro-ministro. E ele vai, então, potencializar o crescimento industrial da região prussiana, e ele vai começar esse movimento de unificar os territórios, que na visão dele eram territórios germânicos. Na página 213, no primeiro parágrafo, fala que o Bismarck escolheu o caminho da guerra para despertar o sentimento de nacionalismo. Ou seja, ele vai usar da violência, usar do exército, usar das armas para criar esse sentimento de união entre os germânicos que estavam espalhados ali na região centro-norte da Europa. O objetivo dele era estimular o nacionalismo como estratégia para unificar esses estados germânicos. Aliás, uma coisa que eu não falei antes, por que unificar? Por que a Itália começou isso? Por que a Alemanha começou isso? Porque, pensa o seguinte, tinham vários países formados já na Europa já fazia muito tempo. E se você não fosse um país, para você ser dominado era muito fácil. Então, se você não quer ser suprimido por um outro reino, por um outro império, por um outro país, por um outro estado nacional, muitos acharam a saída. Qual? Formar um país que, na visão deles, eram diversos territórios que deveriam virar uma coisa só. No primeiro parágrafo fala que eles se aliaram aos austríacos e declararam guerra à Dinamarca. 2 anos depois, ele vai declarar guerra à Áustria. Ou seja, o Otto von Bismarck ele era aliado dos austríacos, mas depois o projeto de unificação era muito maior do que pensava que fosse, e ele também vai entrar em guerra com aqueles que eram os seus aliados, que eram os austríacos. Ele vai derrotar os austríacos, vai avançar sobre o seu território. Em 1867, todos os estados do norte ele vai chamar Confederação Germânica do Norte,
liderado pela Prússia, e a unificação caminhava a passos largos, só que faltava a região sul, igual à Itália. Tinha um projeto no norte e um projeto no sul. O caso da Alemanha é que a parte norte vai ser unificada e agora eles vão resolver a parte sul. O parágrafo 3 fala que depois de uma série de provocações e atos hostis, Bismarck conseguiu o que planejava. Napoleão III da França declarou guerra à Prússia. O problema é que a França vai perder essa guerra franco-prussiana. É nesse momento, por exemplo, que os franceses saem da região dos Estados da Igreja e a Itália vai invadir os territórios pontifícios ou pontífices, que eram os Estados da Igreja Católica, que eu havia comentado ali anteriormente na unificação italiana. Essa guerra franco-prussiana, ela não durou muito. O exército prussiano era mais industrial, militarmente era mais forte, economicamente era mais forte, igual o reino Piemonte-Sardenha da unificação italiana, e eles eram muito superiores à França. Então o exército prussiano de Otto von Bismarck ganha essa guerra, pega e anexa vários territórios franceses, região da Alsácia e da Lorena, rica em carvão e ferro. Tanto é que isso vai virar motivo para a Primeira Guerra Mundial estourar em 1914, mas isso a gente vai ver em outro momento. E no último parágrafo fala que em janeiro de 71, Guilherme I foi coroado imperador da Alemanha e o Bismarck se tornou o chefe militar do país. Então, resumindo a nossa aula de hoje, líderes da unificação italiana. Nós temos o Vítor Emanuel II, nós temos o Giuseppe Garibaldi. Líder da unificação alemã, Otto von Bismarck. Semelhança entre as duas regiões estavam divididas em vários reinos, e eles não queriam ser dominados por outros povos, por isso vão alimentar o sentimento de uma nação. Vou unir vários territórios para virar uma coisa só. Otto von Bismarck vai usar a guerra como um meio para tentar unir os germânicos, acaba dando certo, o seu projeto acaba tendo sucesso. Já os italianos tinham dois projetos principais, no norte e no sul. O norte, como era mais industrial, mais forte, que era o reino Piemonte-Sardenha, acaba anexando a região sul. O projeto do Garibaldi no reino das Duas Sicílias, que era a parte sul da Península Itálica, se anexa a esse projeto mais forte. Eles anexam o extremo norte da Península Itálica, depois da guerra entre a Áustria e a Prússia. Entre a guerra da Prússia e a França, a Itália consegue pegar mais um pedaço de território, que é a região de Roma, e Roma vira a capital da Itália. Já na unificação alemã, você viu aí que o projeto do norte estava tendo sucesso, começa a brigar com vários lugares ao redor, briga com a Dinamarca no norte, briga com a Áustria no sul, briga com a França no oeste, e vai tudo virar uma coisa só, que é a Alemanha. Então a Prússia, aquele país que lutou contra o Napoleão Bonaparte, agora virou a Alemanha. Então, os prussianos vão virar os germânicos, vão virar os alemães. É isso por hoje. Espero que você tenha gostado e entendido. Muito obrigado pela atenção e diga tchau.